os benefícios do jejum para a sua vida espiritual. Muita gente não sabe o quão é importante jejuarmos. O quão é importante ter essa vida de constância no jejum. Porque o jejum, ele nos leva para mais perto de Deus. E quando a gente jejuma, nós estamos trocando de mesa. Como assim, você me pergunta? Eu vou te responder. Trocando a mesa carnal, que alimenta a nossa carne, né? As comidas que alimentam a nossa carne, o nosso corpo, por uma mesa espiritual, que vai o quê? Vai alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito venha ficar fortalecido no Senhor. E quando alimentamos o nosso espírito, a nossa carne vai se mortificando. Nós vamos matando a nossa carne e vamos dando vida cada dia mais ao nosso espírito. Nós vamos o quê? Fortificando cada dia mais o nosso espírito. Quando você jejuma, você fortalece o teu espírito e abate cada dia mais a sua carne. Um dos benefícios do jejum, você consegue discernir a voz de Deus das outras vozes. Como eu te falei, o jejum, ele fortifica o nosso espírito. E quando o nosso espírito está forte, quando o nosso espírito está ali ligado com Deus, fica mais fácil de ouvirmos a voz do Senhor. E quando alimentamos o nosso espírito, conseguimos entender o que Deus quer, o que Deus está falando, qual direção Deus está nos dando. Isso tudo faz parte do quê? De alimentar o nosso espírito. E conseguimos discernir a voz de Deus. Você não consegue discernir a voz de Deus fazendo tudo o que você quer. Você não consegue discernir a voz de Deus falando tudo que você quer. Você não consegue discernir a voz de Deus agindo da maneira que você quer. Não. Para você conseguir ouvir, discernir a voz de Deus, tem que ter uma renúncia. Renunciar. E renunciar não é fácil. Não é fácil renunciar. Mas se você quer ouvir claramente a voz de Deus, você precisa renunciar. Renunciar à mesa que alimenta a tua carne. Troque de mesa. Faça um jejum. Pelo menos um jejum de mês em mês. Se você não tem o hábito de jejuar, jejuma uma vezinha por mês. Você já vai ver como isso vai fazer diferença na tua vida. Se você conseguir jejuar toda semana, ótimo, amém. É conforme as suas forças. Porque Deus não recebe sacrifício de tolo. Eu sempre estou falando isso aqui com você. Faça conforme as suas forças. Tá bom? Então, no momento que você começa a jejuar, a tua conexão com Deus começa a ficar mais forte. Os teus ouvidos começam a ficar sensível à voz de Deus. Você consegue discernir, você consegue entender tudo aquilo que Deus está falando contigo. Segundo benefício do jejum, você começa a ser mais obediente. Você entendeu que uma coisa puxa a outra? É isso mesmo. No momento que você consegue discernir
um dos benefícios, o primeiro benefício, discernir a voz de Deus, você começa a ser o quê? Mais obediente a Deus. Como você vai obedecer se você não ouve? Se você não entende? Se você não discerne que é Deus que está falando contigo? Você pensa que é uma voz, que é coisa sua, entendeu? Que é algo que vem na tua mente. Aí você fala, não vou fazer isso não. Mas é Deus falando contigo. É Deus falando contigo. E você não entende que é Deus que está falando contigo. Então você não obedece. Por quê? Porque você não consegue discernir a voz de Deus. Você não consegue discernir a voz do Altíssimo. E no momento que a gente entra nesse lugar de jejum, que a nossa carne é crucificada e o nosso espírito, ele vai tomando mais força cada dia, nós começamos a obedecer cada dia mais ao Senhor. Tantas coisas que eu não sabia discernir que era Deus que estava falando comigo, e muitas das vezes eu era desobediente por falta de discernimento. Mas no momento que eu comecei a me achegar mais a Deus, os meus ouvidos espirituais começaram a se abrir. Por quê? Porque eu também fui orando. Isso é um testemunho meu. Execute isso para você ver. Peça a Deus, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero discernir a tua voz diante de tantas das vozes que está à minha volta. E no momento que você consegue discernir, você começa o quê? A obedecer. Porque a obediência, ela gera milagre na tua vida, ela gera milagre na minha vida. Eu tenho vivido tantas bênçãos, tantos milagres da parte do Senhor. A partir do momento que eu comecei a obedecer, que eu comecei a ter clareza que era Ele que estava falando comigo, clareza na sua voz. Então eu comecei a ser obediente. E tudo quanto eu falo aqui para vocês em cada vídeo é uma direção de Deus. Deus fala comigo e eu obedeço. E não demore em obedecer. Porque no momento que você demora a obedecer, você também está pecando. Você sabia disso? Que a procrastinação diante da ordem do Senhor, ela é pecado. Você está errando. Você está pecando. Porque a ordem de Deus é para ser cumprida imediatamente. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Agora. O terceiro benefício do jejum é você começar a enxergar o mundo espiritual. Não com os teus olhos carnais, mas com teus olhos espirituais. Porque coisas espirituais nós conseguimos vencer e ver espiritualmente. E no momento que a gente fortalece a nossa vida espiritual, o nosso espírito, Deus abre a nossa visão. Muitas das vezes o inimigo, ele está trabalhando do nosso lado, na nossa frente, e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a nossa visão espiritual, ela está fechada. Parece que estamos com uma venda dos nossos olhos, que não conseguimos discernir que isso é coisa do diabo. Escute bem, quantas das vezes, do nada, acontece uma briga na tua casa, uma briga entre amigos, uma briga com teus parentes, e tipo assim, tava tudo bem, e do nada surge aquela briga, e muitas das vezes a gente pensa que é coisa assim, normal. Não, isso é o diabo que está fazendo isso. E a gente não tem o que? A gente não tem aquele posicionamento de orar por aquilo. Por quê? Porque a gente pensa que é coisas assim normais. Muitas das vezes do nosso lado também tem o quê? Pessoas invejosas.
E a gente nem percebe que aquela pessoa está com inveja. A gente nem percebe. Por quê? Porque tem uma venda dos nossos olhos e a gente consegue arrancar essa venda através do quê? Através do jejum. O jejum vai te fazer arrancar essas vendas dos teus olhos e você começar a enxergar claramente o mundo espiritual. Oh, aleluia! Muitas das vezes você está sofrendo afrontas, assim, do teu lado. Pessoas bem chegadas a ti, afrontas, te afrontando, te diminuindo. E você pensa que é algo normal. E você começa a chorar, você fica triste, mas você não consegue discernir que isso aí é o quê? É o inimigo que está usando essa pessoa para te deixar triste, te deixar angustiado, te deixar depressivo, ansioso, perturbado, angustiado, abalado. O inimigo, ele quer isso. Então ele usa pessoas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados. Então, coisas espirituais só discerne no espírito. Você tem que jejumar para que você venha poder discernir essas obras malignas que está te afrontando. Você precisa se fortificar em Deus. Você precisa fortificar o teu espírito em Deus. Fortificar o teu espírito. E no momento que você fortificar o teu espírito, tudo isso você vai começar a enxergar, a ver, a ter o conhecimento que é obra do teu adversário. E aí você não vai brigar com mais ninguém, você não vai discutir com mais ninguém. Não. Você vai para quê? Você vai pro joelho. No momento que você discernir, você vai o quê? Você vai orar, você vai buscar, você vai clamar. Você não vai guerrear carnalmente, não. Você vai guerrear na oração. Aí você vai clamar, você vai buscar, você vai pedir, você vai suplicar ao Senhor. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá sabedoria. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, como eu devo me comportar diante dessa situação. É assim que você vai enfrentar tudo isso que você está passando. Mas primeiro, você tem que discernir. E esse discernimento, ele precisa de jejum. Para que você venha enxergar o mundo espiritual. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero muito que você tenha entendido e que você faça um jejum. Se você quer crescer cada dia mais espiritualmente, você precisa se esforçar. Porque jejum é renúncia. Não é fácil jejuar. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Eu te encorajo agora a jejuar em nome de Jesus. Receba força para jejuar. Receba ânimo para jejuar. Receba um renovo. Receba um vigor. Receba vontade, desejo, prazer de jejuar em nome de Jesus. Agora eu te peço, compartilha essa mensagem com outra pessoa. Seja bênção para a vida de alguém e compartilha essa mensagem para que outras vidas venham ser edificadas e crescer cada dia mais espiritualmente. Em nome de Jesus. Deixa o teu like, porque toda vez que você deixa o teu like, o YouTube notifica que é um conteúdo relevante e assim sai distribuindo para mais vidas. E também faz esse canal crescer assim, muito, se você deixar o seu like. Eu já te peço também para você se inscrever, se você não for inscrito,
tá bom? Se inscreve para que esse canal possa crescer de uma forma sobrenatural. Todos os dias eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E se você já é inscrito, meu muito, muito, muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.